concurseira! Vamos hoje falar a respeito de um tema super legal, dos que eu mais gosto de direito constitucional, que é a respeito do Poder Executivo, das responsabilidades do Presidente da República. Então aqui a gente vai falar a respeito daquelas prerrogativas, as imunidades, o que o presidente pode, o que ele não pode ser responsabilizado. Então vamos começar lá. O presidente da República, ele só pode ser responsabilizado pelos seus atos porque nós vivemos num sistema, numa forma de governo republicana. Então, porque vivemos em uma república em que o presidente aqui, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. Quando a gente fala a diferença lá entre formas de governo, república, monarquia, uma das principais características da república que diferencia da monarquia é a responsabilidade do chefe. Então, o nosso presidente, ele é responsável pelos seus atos, ou seja, ele responde caso ele descumpra a Constituição, caso ele cometa um crime, e aí que então entra a regra da responsabilização do presidente. Ele tem que prestar contas e tudo mais. Então, o presidente da República só pode ser responsabilizado porque a nossa forma de governo, ela é republicana. Antes de eu falar de como o presidente pode ou não ser responsabilizado, quais crimes que ele responde, que ele não responde, vamos ver quais são as imunidades do presidente da República. Primeira coisa que você tem que gravar aqui, ó. O presidente da República, ele não tem imunidade material. O que é isso? Imunidade material é pelas palavras, opiniões ou votos que o presidente profere. Isso ele não tem. Quem vai ter imunidade material são os deputados e senadores, eles têm. Presidente da República não tem imunidade material. O que o presidente vai ter então? Imunidade de natureza formal ou processual. Então a primeira imunidade que o presidente tem aqui é a chamada imunidade presidencial ou imunidade penal relativa. Essa hipótese aqui, ela está prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, e ela vai dizer que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, qual que é a primeira imunidade? A gente viu que material ele não tem, mas formal tem. Presidente da República, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos. Ato estranho considera-se crimes estranhos. Isso significa que o presidente ele tem imunidade aqui, mas apenas para crimes. Crimes o quê? Crimes que não tenham relação com a função presidencial. Então, se o presidente comete um crime que não tem nada a ver com a atividade de presidente, ele não pode ser responsabilizado na vigência do mandato. Ah, quer dizer então que ele não comete o crime? Comete. Ele vai cometer o crime, só que ele não vai ser punido durante a vigência do mandato. O que acontece é que a persecução penal fica suspensa. Eu não vou poder apurar o crime naquele momento, eu não vou responsabilizá-lo, eu só vou poder responsabilizá-lo depois de terminar o mandato, daí lá pelo juiz competente, tá? Então, na vigência do mandato, o presidente não responde por atos estranhos. De acordo com o STF, entende-se como atos estranhos aqueles crimes cometidos antes da vigência do mandato, e faz sentido. Se o presidente cometeu o crime antes de ser presidente, tem alguma relação com a função presidencial? Não. Então, o crime que o presidente cometeu antes de ser presidente, eu considero como ato estranho. Então, o presidente cometeu um crime e virou presidente, suspende a persecução desse crime, ele assume a presidência, cumpre o mandato, terminou, eu retomo a persecução penal referente àquele crime que ele cometeu antes. Ou ainda, em relação àqueles crimes que o presidente cometeu, ainda que na vigência do mandato, mas que não tenham relação com a função. Então, vamos lá. Qual que é essa imunidade do presidente? Ele não responde por crimes estranhos, que a Constituição chamou de atos estranhos, mas ato é crime. Ah, ele não pagou imposto. Não, isso aí ele vai ter que pagar. É um ato estranho. Ele não tem imunidade na esfera administrativa, tributária. Ah, ele não pagou a diarista dele lá. Também não tem nada a ver com a função, então ele não vai ser responsabilizado. Não é nada disso.
que ele não vai ser responsabilizado é por crime estranho, coisa penal aqui. Isso ele não vai. Mas desde que esse crime tenha sido cometido antes da vigência do mandato ou mesmo na vigência que não tenha relação com a função presidencial. Beleza? Ainda, o prazo de prescrição. Lógico que se o cara cometeu um crime e eu simplesmente não posso apurar esse crime nesse momento, o prazo de prescrição fica suspenso do crime, tá? Imunidade aqui formal em relação à prisão do presidente. A Constituição Federal vai dizer que o presidente ele só poderá ser preso após sentença condenatória nas infrações comuns. Nas infrações comuns. Lógico, né? O presidente, ele não pode, então, ser preso de forma provisória, de forma temporária, a mesma prisão civil, isso ele não pode. Então, nenhum tipo de prisão atinge o presidente, salvo aquela por sentença condenatória. Essa sentença condenatória nas infrações comuns, necessariamente tem que ser proferida por quem aqui? Pelo STF. Porque o presidente da República, ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, se o presidente comete um crime e ele pode, o STF pode julgar, que a gente vai ver como que isso acontece, e ele é condenado e a condenação implica na prisão dele, aí ele pode ser preso. Um detalhe importante aqui, a Constituição Federal, no seu texto expresso, ela não fala que a sentença condenatória tem que estar transitada em julgado. E as bancas pegam exatamente isso. É lógico que se a sentença condenatória está transitada em julgado, o presidente pode ser preso? Lógico, lógico. Agora, a Constituição fala sentença condenatória transitada em julgado? Não fala, né? A doutrina vai dizer que tem que estar transitada em julgado. Lógico, tem que estar transitada para todo mundo, por que o presidente não vai ter que estar transitada em julgado? Mas, como a Constituição não fala transitada em julgado, especialmente a SES já cobrou questões dizendo que apenas sentença condenatória basta para a prisão do presidente. Inclusive, ela trouxe uma questão dizendo que a sentença condenatória transitada em julgado apenas a decisão transitada em julgado permite a prisão do presidente. Estava errado, tá? Então grava aí. A Constituição Federal, no texto expresso, não afirma que a decisão precisa estar transitada em julgado. Então, quais são as imunidades do presidente? Duas principais. A imunidade em relação a atos estranhos, que são crimes estranhos que ele não responde na vigência do mandato, e ainda porque ele não pode ser preso de forma temporária, provisória, salvo sentença condenatória nas infrações comuns. Ok? Ai, professora, a gente viu então que ele nunca vai ser responsabilizado, o presidente, então? Claro que vai. O presidente da República, ele pode ser responsabilizado por dois tipos de crimes. O presidente pode ser responsabilizado pelos chamados crimes comuns e pelos crimes de responsabilidade. Só que aqui, atenção, os crimes comuns que podem gerar responsabilização do presidente são aqueles crimes, e crime comum é crime de lei penal, inclusive crimes eleitorais são classificados como crimes comuns. Nesse caso, para ter responsabilização do presidente, esse crime comum tem que estar relacionado com a função. Concorda comigo? Por quê? Porque se ele cometeu um crime que não tem nada a ver com a função, é ato estranho, daí ele não responde na vigência do mandato. Agora, se é um crime comum que o presidente comete, que tem relação com a função presidencial, aí nós vamos ter responsabilização. Por exemplo, vamos imaginar que o presidente traído, né, encontre a mulher dele, o que pode acontecer, vai saber. Imagine o presidente se depara com a sua esposa com um amante. E ele, indignado com esse fato, vai lá e mata a esposa. Ele cometeu um crime? Sim. Mas ele cometeu um crime por ser presidente da República? Não. Ele cometeu um crime porque ele é corno. Cometeu um crime porque ele é indignado. Então tem alguma coisa a ver com a função presidencial? Não tem. Ele vai responder por esse crime na vigência do mandato? Não. Por quê? Porque é um ato estranho. Um crime que não tem nada a ver com a função presidencial. Diferente, por exemplo, do presidente da República tá dando uma entrevista para um jornalista, alguma coisa assim. O jornalista começa a falar alguma coisa mal dele, mal dos seus ministros, ele fica puto da cara e dá vários socos no jornalista. Ele cometeu um crime?
Cometeu. Só que ele vai responder por esse crime na vigência do mandato? Aí sim. Qual a diferença do primeiro exemplo para esse exemplo? Nesse segundo exemplo, ele comete o crime porque ele está indignado na sua qualidade de presidente. Então, é um crime que tem relação com a função presidencial, certo? Então, para que o presidente seja responsabilizado na esfera penal por crimes, aqui crime comum, tem que ter relação com a função presidencial. Senão, eu considero isso como ato estranho. Crime que tem relação com a função presidencial, nós chamamos de crimes realizados in officium ou propter officium. Ai, Sona. O que é isso? Bem tonto, bem fácil. Crimes realizados no ofício, ou seja, na atividade presidencial, ou crime realizado em decorrência da atividade presidencial, tá? Então, crime comum, o presidente responde sim. Como? Se o crime foi realizado no ofício, na atividade, ou em decorrência dessa atividade. Como que é o procedimento do crime comum? Vamos lá. Primeiro, tem que ter uma denúncia. Essa denúncia, ela só pode ser formulada por dois tipos de pessoas. Primeiro, pelo Procurador-Geral da República, que é o membro do Ministério Público da União, que é quem pode denunciar o presidente, ou ainda o ofendido, naquelas ações penais privadas, sabe? Então, que tem que ter representação, aquela história toda, tem o ofendido aqui. Então, a denúncia contra o presidente por crime comum, Procurador-Geral da República ou o ofendido. Essa denúncia, antes de ser analisada pelo STF, que é quem tem competência para julgar o presidente nesse caso, ela vai ter que passar por um exame de admissibilidade. Um juízo de admissibilidade no âmbito da Câmara dos Deputados. O que vai acontecer aqui? Então, tem uma denúncia contra o presidente por um crime. Tá, é crime que tem relação com a função? É, mas antes de ser julgado, tem que passar pela Câmara. A Câmara vai analisar se é o momento de se apurar esse crime agora ou não. A Câmara não vai julgar o presidente. A Câmara simplesmente vai autorizar ou não o prosseguimento da investigação criminal do crime comum, tá? Então, o que a Câmara vai fazer? Vai autorizar o processamento ou não. Então, da decisão aqui da Câmara, pode sair duas coisas. A Câmara pode dizer, sim, autorizamos o processamento do presidente no crime comum ou não. Para ela dizer sim e autorizar o presidente, ela tem que dizer isso pelo quórum de 2/3. Então, se não atinge o quórum de 2/3, implica em não, tá? Então, chega uma denúncia contra o presidente, a Câmara, opa, gente, vamos analisar esse crime aqui agora? Será que vale a pena? Será que é conveniente, oportuno? Veja que o juízo aqui é totalmente político. Será que é o caso da gente dar seguimento a isso? Sim, é o caso. Quem tem que decidir? 2/3. Ah, não alcançou 2/3, implica em não. Se a Câmara disser não, o que acontece com o processo? O processo ele vai ficar suspenso, tá? Suspenso. Porque o cara cometeu um crime, só que eu não vou analisar esse crime quando? Agora, tá? Se a Câmara diz não. Mas se a Câmara disser sim, o que vai acontecer? O processo ele vai ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Chegou no STF, o STF vai fazer aqui um juízo de admissibilidade da denúncia. Ele vai analisar se a denúncia tem fundamento, se a denúncia não tem fundamento, se tem justa causa. Ele vai fazer uma análise prévia da denúncia. E da decisão aqui inicial do STF, pode sair duas coisas. Ele pode receber a denúncia ou ele pode rejeitar a denúncia.
Se o presidente recebe a denúncia, ele olhou e falou assim, não, tem fundamento isso aqui, né? Tá bonitinha a denúncia, tem os elementos necessários, ela está apta a ter seguimento. Se ele acha isso, ele recebe a denúncia. Se o STF recebe, a partir deste momento do recebimento da denúncia, é que o presidente vai ficar afastado das suas atribuições pelo prazo de até 180 dias. Cuidado! Na tua prova vai dizer que o afastamento do presidente no crime comum é da decisão da Câmara, não é da decisão da Câmara. É quando o STF recebe a denúncia. E eu disse que ele fica afastado pelo prazo máximo de 180 dias. Como assim máximo? Chegou no STF a denúncia, ele recebeu, afastou o presidente. Pode ser que o processo seja julgado antes de 180 dias? Pode ser. O dia que o STF julga e absolve o presidente, o que ele vai fazer? Ele volta antes de 180 dias. Mas pode ser também que o processo dure mais tempo que 180 dias, não pode? Pode. Então ele fica até 180 dias afastado. Se o processo ainda não se encerrou, o presidente volta ao exercício da presidência e o processo continua. Tá? Na tua prova vai dizer que o processo será extinto, não vai ser extinto não. Então terminou 180 dias, terminou o processo? Ainda não. Então o presidente volta à presidência e o processo continua, tá? Mas pode ser que o processo seja julgado antes? Imagine que o processo foi julgado em 60 dias. Beleza, 60 dias, presidente foi absolvido? Ele volta antes dos 180, ok? Tá. Se o STF rejeita, aqui é julgamento jurídico do STF. É porque ele viu que não tem nem fundamento nada na denúncia. Então, se ele rejeita, aqui o processo ele é extinto. Ele vai para o arquivo, morreu o processo. Agora vamos imaginar, então, que o STF recebe a denúncia. Aí o que vai acontecer? Vai julgar. Aí aqui é trâmite do processo penal, aqui vai ter direito de defesa, contraditório, testemunha, faz tudo o que for necessário ao exercício do direito de defesa. Ao final, o STF vai proferir uma decisão. Ele vai dar uma sentença. Dessa sentença pode sair duas coisas. O STF pode absolver o presidente? Pode. O presidente fala assim, você não cometeu crime, beleza, entende que você é inocente. Inocentou o presidente, acabou também o processo. Absolveu ele, acabou. Agora, pode o STF condenar o presidente? Pode. Se o STF condena o presidente, qual vai ser a pena dele? Qual vai ser a punição do presidente na hipótese de condenação? A pena dele vai ser aquela pena prevista na lei penal. Então a lei penal não vai dizer o crime tal, pena tal? Sim. Qual é a pena que o presidente vai receber? A pena do crime dele. Aí o próprio STF vai analisar lá atenuante, sei que, agravante, aumenta a pena, diminui a pena, tal, faz o cálculo da pena pro cara. O que acontece aqui? A pena do presidente imediatamente não é a perda do mandato. A finalidade do processo do crime comum não é a perda do mandato. A finalidade do processo do crime comum é a pena criminal, a pena penal. Então, no final, vai chegar lá, você foi condenado a tantos anos de reclusão, mais multa, mais não sei o que, tal. Chegou o final. Só que o que acontece? Você sabe comigo que, então vou colocar aqui, ó, pena criminal, tá? Pra você entender aí, ó, aquela pena do direito penal, da lei penal específica lá. Só que você sabe que a sentença penal condenatória, quando ela transita em julgado, o que ela faz com os direitos políticos da pessoa? Ela suspende os direitos políticos da pessoa. Então, o presidente que for condenado no crime comum, o que vai acontecer? Quando a decisão transita em julgado, ele tem suspenso seus direitos políticos. Se suspender os direitos políticos do cara, o que ele perdeu? Um dos requisitos de elegibilidade. Que um dos requisitos de elegibilidade é estar no pleno exercício dos direitos políticos. Logo, por via de consequência, ele perde o mandato. Tá? Então, o que é importante? A decisão em si do STF, ela não vai dizer assim, condeno fulano de tal a perda do mandato. Não é esse o objetivo do crime comum. O objetivo do crime comum é condeno o presidente no crime tal a pena tal. Sentença transitou em julgado, o que aconteceu?
suspendeu os direitos políticos, o presidente perde por via de consequência aqui da pena o mandato, ok? Então, crime comum, resumindo, denúncia, Procurador-Geral da República ou o ofendido, dependendo do tipo da ação, passa por um juiz de admissibilidade na Câmara. Se ela autoriza o processamento pelo quórum de 2/3, chega até o STF, que pode receber ou rejeitar a denúncia. Se recebe, afastamento do presidente por até 180 dias. Rejeitou, acabou o processo. Julgou. Julgou o quê? Julgou o crime. Então, a pena vai ser a pena do crime. Por via de consequência, caso haja condenação, ocorre a suspensão de direitos políticos e a consequente perda do mandato. Ok? Vamos ver agora, então, o processamento do crime de responsabilidade. O presidente, então, pode ser responsabilizado pelos chamados crimes de responsabilidade. O que são crimes de responsabilidade? Crimes de responsabilidade são infrações de natureza político-administrativa. Não são verdadeiros crimes. Crime é aquele crime da legislação penal lá, do direito penal. Lá é crime. Aqui eu não tenho crime, eu tenho infrações de natureza político-administrativa. Coisas que o presidente fez que ele não deveria ter feito. Como, por exemplo, atentar contra a Constituição, descumprir decisão judicial. As hipóteses de crime de responsabilidade, elas constam lá no artigo 85 da Constituição Federal e, atenção, em um rol exemplificativo. Isso significa que outras hipóteses de crime de responsabilidade podem ser previstas em legislações. E quem me diz isso é a própria Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, lá no parágrafo único do artigo 85, ela vai dizer que lei especial disporá sobre os crimes de responsabilidade e o seu processamento. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que tem uma lei que vai dizer como que vai ser o processamento de responsabilização do crime de responsabilidade. Essa lei, ela existe e é a Lei 1079 de 50. 1950, professor? É isso mesmo, é a lei vigente. Veja só, quando eu tenho uma lei anterior à Constituição, o que tem que acontecer para ela valer? Ela tem que ser recepcionada. Então, a Constituição vem em 88, plim, tudo novo. E as que foram feitas antes, as leis anteriores à Constituição, elas passam pelo filtro constitucional. A Constituição vai analisar, se é compatível comigo, você passa. Se não é compatível comigo, você fica. E assim funciona. Então, a Lei 1079, ela passa pelo filtro constitucional e é recepcionada. Só que ela não é integralmente recepcionada. Alguns dispositivos da Lei 1079 não foram recepcionados pela Constituição. Por exemplo, a Lei 1079 vai dizer que a pena do impeachment é a inabilitação por 5 anos. E a gente sabe, e a gente vai ver isso também, que a pena, uma das penas do impeachment, é a inabilitação por 8 anos. Logo, a disposição da Lei 1079 não foi recepcionada pela Constituição nessa parte. Mas é a regra de que a Lei 1079 é vigente para o procedimento do crime de responsabilidade. Lembrando que o crime de responsabilidade é o tal do impeachment, né? Do impeachment. O rito do impeachment é, portanto, o rito de apuração dos crimes de responsabilidade. Outra coisa bem importante para sua prova é que compete apenas à União legislar sobre crimes de responsabilidade. Isso significa que eu não posso ter uma lei estadual trazendo hipótese de crime de responsabilidade. Eu não posso ter uma lei municipal trazendo hipótese de crime de responsabilidade. Apenas e tão somente a União pode dispor a respeito de crimes de responsabilidade. Ok? Então, beleza. Considerado isso, vamos então ao processamento. Como que é o rito? Vai lá. Primeiro, igualzinho a gente fez no crime comum, a denúncia. A denúncia, nesse caso, ela pode ser feita por qualquer cidadão. Então, um pouquinho diferente aqui. Lá era crime, lá só quem pode denunciar por crime, Ministério Público ofendido. Aqui a denúncia é qualquer cidadão. Veja que não se admite denúncia anônima, tá? Anônima não pode. Por que não pode? Porque a Constituição veda o anonimato. Essa denúncia, ela deve ser encaminhada para quem?
ela deve ser encaminhada para a Câmara dos Deputados, que vão fazer lá um juízo de... Não vou nem colocar juízo aqui, que eu não coloquei lá também, para ficar igual. De admissibilidade. Admissibilidade. E você, meu querido e minha querida, viu esse momento com a ex-presidente Dilma Rousseff. Aliás, nós vimos 2 vezes na história já, com o ex-presidente Collor e com agora, né, não tão longo tempo, a ex-presidente Dilma Rousseff. E o que aconteceu lá? Chegou uma denúncia perante a Câmara dos Deputados, aquela coisa do Eduardo Cunha, admitiu, isso aí não é importante para sua prova. Chegou na Câmara. A Câmara deve nomear aqui uma comissão especial. Essa comissão especial vai necessariamente emitir um parecer. Então chega a denúncia, a comissão especial ela é formada, inclusive essa comissão deve ser formada de forma proporcional em relação aos partidos, escolhida através de voto aberto. Chega, ela faz um parecer. Esse parecer ele é conclusivo, ele vai dizer se entende que o presidente deve ou não ser responsabilizado pelo crime de responsabilidade. Veja que nesse momento aqui, ó, que nós estamos na Câmara, esse parecer, ele não vai julgar o presidente, ele só vai ver assim, gente, será que é o caso da gente levar esse negócio para adiante? Porque sim, é presidente, né? Será que nós vamos apurar essa responsabilidade dele ou não? A gente vai autorizar isso seguir ou não? Esse juízo aqui, ele é totalmente político. E você viu, né? Eles votaram lá pela mãe, pelo periquito, pelo papagaio, pelo cachorro. E os deputados federais, então, podem, dessa decisão aqui, dizer 2 coisas. Então, vai a plenário da Câmara, o quê? A denúncia e o parecer da comissão. Então, pegou a denúncia, juntou com o parecer da comissão, eles vão analisar isso aqui em plenário. Ou seja, todos os deputados federais vão votar aqui. E eles podem dizer 2 coisas. Sim ao impeachment ou não. Observe que já nessa fase da Câmara, o presidente da República pode se defender. Então aqui já existe na fase da Câmara ampla defesa e contraditório, ainda que não haja efetivamente um processo instaurado. Eu tenho uma fase prévia de admissibilidade, mas aqui o presidente já se defende. Chegou lá na Câmara, ela disse sim. Se ela autoriza o impeachment, ela tem que fazer isso por quanto que a gente viu? 2/3. Se eu não alcanço esse quórum, implica em não. Se a Câmara disser não, por exemplo, então não alcançar o quórum de 2/3, que não é um quórum fácil de se alcançar, é o maior quórum da Constituição, se ele não atinge, o processo é arquivado. Aqui morreu, extinto, já era, acabou. Agora, se a Câmara diz sim, e a gente viu que eles fizeram isso, o que vai acontecer? Esse processo, ele é encaminhado para o Senado Federal. E aqui uma observação importante. Nós tivemos uma alteração no rito do impeachment do processamento do ex-presidente Collor para o processamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o que valia para o Collor não valeu nesse caso aqui, nessa etapa. O que acontece? Chegou o processo no Senado, o Senado vai fazer o que nós chamamos, e a doutrina está chamando, de juízo de instauração. Juízo de instauração. O Senado, ele vai fazer igual a gente viu o STF lá, que vai fazer um novo juízo de admissibilidade. Antes, na época do Collor, como é que funcionava? Se a Câmara disse sim, o Senado era obrigado a instaurar o procedimento de impeachment. Não mais. Agora, o Senado faz o novo juízo de admissibilidade, que a gente chama de juízo de instauração. O que o Senado pode dizer daqui? Ele pode receber a denúncia ou ele pode rejeitar a denúncia. Essa decisão aqui, ó, de recebimento ou de rejeição, ela se dá pelo quórum de maioria
simples. Simples, sim, maioria simples. Foi o que aconteceu no Senado no caso da Dilma. O Senado chegou, olhou e falou: vamos receber ou vamos rejeitar? Vamos receber, maioria simples. A partir deste momento do recebimento no Senado, é que a presidente, aqui o presidente, fica afastado. Na tua prova vai dizer que o afastamento é da decisão da Câmara e não é. O afastamento, então, é do recebimento da denúncia pelo Senado Federal através do juízo de instauração. Depois que o Senado recebeu, então, vai ter todo o trâmite de defesa, ampla defesa, contraditório, vai ouvir todo mundo, ouve ela, ouve os denunciantes, ouve todo mundo. Aí eu vou ter uma sessão de julgamento no Senado. Essa sessão de julgamento é uma sessão una. O que é isso? É uma única sessão. Senhora, mas eu vi várias. Não, o que você viu foi o desmembramento da sessão una. É uma sessão que, como levou muito tempo, acabaram desmembrando, que chegava da madrugada, lembra? Eles tinham que parar para continuar no dia seguinte. Essa sessão de julgamento, ela deve ser presidida, o que é isso? Deve ter como presidente da sessão o presidente do STF. O presidente do STF, então, ele vai presidir a sessão de julgamento. Ele não vota, não tem direito de voto. Quem vai votar aqui são apenas os senadores, os 81 vão votar. O presidente do STF fica conduzindo a sessão. Vai, chama fulano agora, você fala, veio o presidente acusado. E ele fica conduzindo os trabalhos. Ao final dessa sessão, eu vou ter uma decisão. Essa decisão, e aqui é o que mata a nossa vida, ela vai implicar em penas. De acordo com a Constituição Federal, a pena do impeachment, vamos colocar aqui, ó. A pena do impeachment é a perda do mandato, que é a finalidade do impeachment. A finalidade do impeachment é tirar o cara de onde ele está. Com a inabilitação para o exercício de qualquer atribuição pública pelo prazo de 8 anos. Observe que a inabilitação, ela é mais rigorosa do que a inelegibilidade. A inabilitação, ela fala assim, ó, você não chegar perto da administração pública. O inabilitado aqui no caso do impeachment, ele não pode ser mesário na Justiça Eleitoral, ele não pode ser júri no Tribunal do Júri, ele não fica só inelegível, ele não pode fazer nada, ele está fora da gestão pública. Então a pena do impeachment ela é bastante rigorosa. De acordo com a Constituição, diz o quê? Que é a perda do mandato com a inabilitação. É assim que a Constituição nos diz. O problema é que, na sessão de julgamento da ex-presidente Dilma, o que o Senado fez? Você lembra que eu disse para você que tem a Lei 1079 de 50, que é vigente? Sim. Na Lei 1079 e o regimento interno do Senado também permite que as propostas que estão sendo votadas sejam encaminhadas separadamente. Então, o que acontece? Como o regimento diz assim, ó, Senado, quando você for decidir alguma coisa, você pode encaminhar separado. E a Lei 1079 também autoriza que o encaminhamento das penas fosse em separado, eles fizeram o encaminhamento em separado, como você viu. E daí, o que o Senado fez? Não, nós vamos votar separado. Nós vamos votar primeiro se ela perde o mandato, e depois, se ela perder o mandato, a gente vota se ela fica ou não inabilitada. E acabou que esse com da Constituição transformou-se em ou, de acordo com o Senado. A doutrina sempre disse que essa parte da Lei 1079, que encaminha os questionamentos em separado, não tinha sido recepcionado pela Constituição, porque a Constituição foi lá e mandou um com. Então, se a disposição diz com, ela está dizendo que se você levar a perda do mandato, você está levando de brinde a inabilitação. E não foi isso que o Senado entendeu. O Senado entendeu, então, que as penas podem ser encaminhadas em separado. E foi isso que eles votaram. Se ela fica inabilitada, aí se ela perde o mandato, aí ela poderia ficar inabilitada. Para gerar a pena, o quórum também é de 2
terços. E você viu comigo que o que eles fizeram? Eles reconheceram a perda do mandato para a ex-presidente Dilma, e ela perdeu, então, ela deixou de ser presidente, mas eles não alcançaram o quórum de 2/3, aqui alcançou 2/3, para a inabilitação. E foi isso que gerou a revolta total. Por quê? Porque aqui ela não ficou inabilitada. Então ela tem impeachment, ela perde o mandato, mas não ficou inabilitada. O que resolve agora para sua prova? Assim, ó, se vier o texto literal da Constituição, tá certo, porque é o que está escrito na Constituição. Qual é a pena do impeachment? Perda do mandato com inabilitação. Inclusive foi isso que foi aplicado na época do Collor. Não sei se você lembra ou se você já sabe disso, mas o Collor, nas vésperas do seu julgamento no Senado, ele renunciou. Quando ele renunciou, ele deixou de ser presidente. Por que ele fez isso? Para só perder o mandato e não ficar inabilitado. E na época, os senadores falaram assim, não, as penas, ó, judia, vai levar o pacote completo. Se eu te condenar, você também vai ficar inabilitado. Se eu reconhecer a tua renúncia, você tá fora, tá? Então, por isso que a decisão mudou daquilo que era para o Collor para a ex-presidente Dilma, tá? Então, responde em prova. De acordo com a Constituição, pena do impeachment. Perda do mandato com inabilitação. De acordo com o Senado, pode gerar a perda do mandato, mas a pessoa pode não ficar inabilitada pelo prazo de 8 anos. Lembrando também que a decisão do Senado, ela é irretratável e irrecorrível. Professora, como assim irrecorrível? A Dilma falou na época que ela ia recorrer para o STF. Não vai recorrer para o STF, não. O que está sendo discutido ainda no STF é se essa forma de separar as penas pode ou não acontecer, só. Mas a decisão, o mérito, se ela cometeu o crime de responsabilidade, se ela não cometeu, isso é uma decisão exclusiva do Senado. Ok? Então, você vê que a coisa mudou por aí, né? Então, vamos resolver algumas questões aqui para a sua prova. Questão 1. Considere que o presidente da República, na presença de policiais que o escoltavam, tenha cometido uma tentativa de homicídio contra um servidor. Nessa situação, mesmo tendo presenciado o delito, os policiais não poderão efetuar a prisão em flagrante do presidente da República. Certinho, né? O presidente cometeu o crime, os policiais viram. É flagrante? É flagrante. Pode levar preso? Não pode. O presidente só pode ser preso por sentença condenatória. Próxima lá. Os atos do presidente que atentem contra a lei orçamentária são considerados crimes de responsabilidade nos termos da Constituição e devem ser julgados pelo Senado Federal. Uma das hipóteses de crime de responsabilidade do artigo 85 é a violação da lei orçamentária. Então, por isso, também correta a questão. Vamos ver a próxima. Diz assim, ó. O juiz de admissibilidade da acusação por crime de responsabilidade por parte do presidente da República efetuar-se-á pela Câmara dos Deputados, que assim decretará mediante a aprovação de 2/3 de seus membros. A partir desse momento, o presidente ficará suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. O que está errado aqui? A parte inicial está tudo certinho, que vai ter juiz de admissibilidade na Câmara pelo quórum de 2/3. Só que não é a partir deste momento que o presidente fica afastado. Quando que ele vai ficar afastado? Quando tiver o recebimento da denúncia lá no Senado Federal, pelo aquele quórum que a gente viu de maioria simples. Ok? Muito bem. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até breve.